peguei a ideia principal. Pessoal, acho que já estamos ali com 10:08, dá para a gente começar assim. Vi que você começou a gravar também, né, Tassiane? Acho que na própria apresentação, a gente já tem um momento ali de apresentação logo no início, então eu só vou tomar a liberdade aqui para compartilhar minha tela, assim a gente já consegue começar aí com vocês como que vai ser. Só me deem um ok quando vocês estiverem já vendo a minha tela principal, daí eu posso começar. Deixa eu só aproveitar e puxar aqui para minha segunda tela, e daí a gente consigo ter um controle caso alguém queira fazer qualquer tipo de pergunta. Beleza. Vocês estão vendo a minha apresentação já, pessoal? Sim, tá na tela já. Perfeito, então. Posso começar, Tassiane? Liberado? Tudo contigo. Então, maravilha. Então, acho que, primeiro de tudo, pessoal, agradecer aí, né, a Tassiane por organizar esse evento, esse bate-papo, agradecer todo mundo aí que participou. Espero que seja uma reunião, um bate-papo super positivo. No final, vai ter um momento de perguntas e respostas, um Q&A, mas se ao longo da apresentação tiver uma pergunta super importante, que não quer perder ali o fio da meada, acho que sem problemas, pode me interromper. Estou aqui para ajudá-los, para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui rapidinho para vocês. Meu nome é Caio Grovoski, eu sou Account Executive aqui no Pipefy, certo? Um executivo de contas da empresa e estou trabalhando já há mais de 2 anos, quase 3 anos já aqui no Pipefy e ajudo diversas companhias, ajudei diversas companhias a implementarem o Pipefy, atingirem ali o sucesso da operação, conseguir uma maior eficiência com a nossa plataforma. Nesse momento, até o final de agosto ali, eu era o responsável pelo projeto. Então, eu que fazia todas as apresentações, esses bate-papos, ajudava as startups a implementarem o Pipefy. E agora, recentemente, no dia 1º de setembro, assumi um novo desafio aqui no Pipefy. E durante esse mês de setembro, eu vou auxiliar a Natasha na transição para ela assumir o programa. Então, Natasha, se quiser se apresentar, ela que vai ser, a partir de agora, o ponto principal aí de vocês com a ferramenta. Perfeito. Então, pessoal, prazer, eu me chamo Natasha Botelho, então eu também trabalho aqui como Account Executive, aqui dentro do Pipefy, já vai fazer também praticamente 2 anos, e como o Caio comentou, ele está assumindo esse novo desafio dentro da empresa, e eu vou tocar, a partir de então, essa parte de startups, o projeto de startups com vocês. Então, qualquer dúvida que venha a surgir, qualquer validação, podem contar comigo, que eu vou ser o ponto focal de vocês agora, tá bom? Excelente. Pessoal, vão estar em excelentes mãos aí, se duvidar até melhor do que estavam comigo, tá certo? Então, acho que, pessoal, eu gosto muito de começar essa apresentação com uma pergunta, né? Por que o Pipefy decidiu ajudar as startups? Então, isso vem muito da lógica do que o nosso CEO sempre trouxe para a gente, do que a empresa sempre defendeu. Então, a gente sempre foi muito grato por toda a ajuda que a gente recebeu, começando como uma startup, chegando até onde a gente está. Então, a gente tem muito uma ideia de give back aqui no Pipefy. Então, a gente também poder retribuir um pouco para essas startups, empresas que estão começando, uma possibilidade de escalar com uma ferramenta que vai ajudar na operação, na estruturação, na padronização da empresa, de novo, possibilitando a escalabilidade dessa empresa, dessas startups. Então, a gente gosta até de mostrar aqui que realmente deu uma startup para outra. Então, aqui a gente gosta de fazer até um pouco essa linha do tempo de como o Pipefy começou e aonde a gente está hoje, mostrando toda essa trajetória que muitas vezes é muito similar aí com o que as startups acabam passando. Então, o Pipefy recentemente completou aí 5 anos, né, de empresa. A gente começou lá a imaginar o Pipefy em abril de 2015, então pode ver que a nossa logo antiga ainda é a nossa ideia de realmente o Alessio começou com algumas pessoas. A gente passou em agosto de 2015 por um processo super importante, que foi a aceleração na 500 Startups, onde a gente acabou se destacando e recebeu os nossos investimentos iniciais no início de 2016. Então, pegou Redpoint Ventures, a Valor, a Trinity Ventures. Então, conseguiu um capital inicial para a gente estruturar melhor a nossa equipe. E também a gente teve ali o aporte necessário para começar a estruturar até mesmo fisicamente. Então, a gente começou com o primeiro andar num prédio em Curitiba e hoje a gente já tem ali 5 andares nesse mesmo prédio, deu para ver como a gente cresceu. Em 2017, a gente começou um projeto super importante do Pipefy, que é a principal captação de talentos, que é o programa de trainee Young Guns.
Então, é um marco super legal para a empresa, onde a gente consegue captar jovens talentos e depois esses jovens talentos começam a assumir novos desafios dentro da empresa. O que é legal de falar? Eu entrei por esse programa de trainees, a Natasha entrou por esse programa de trainees e, se eu não me engano, mais de 75% hoje do nosso time de operações começou por esse programa de trainees, que é super, super forte. A gente passou, se eu não me engano, de mais de 2.500 candidatos no último programa para 15 vagas. Então, é realmente algo super concorrido, já está virando febre aqui. Era febre em Curitiba, no Paraná, e está expandindo aí para o Brasil. Em fevereiro de 2018, a gente recebeu o nosso primeiro Series A, que foi da OpenView, que possibilitou a gente, no final do ano, teve um crescimento de 3x. Em junho de 2019, a gente recebeu o nosso Series B, que veio da Insight Partners. Em outubro de 2019, a gente passou por uma nova visualização ali da marca, uma remodelagem da nossa marca, trazendo ali a nossa nova logo, uma nova ideia de marca. E no final do ano passado, a gente cresceu ali 2x. Então, acho que é um pouco mostrando aí a trajetória do Pipefy. Depois disso, pessoal, a gente gosta de focar para vocês sempre como que o Pipefy pode ajudar vocês a escalar a operação. Então, o que é o Pipefy, né? O Pipefy é uma ferramenta de Process Management, ou seja, gerenciamento de processos, e Service Management, que permite startups gerenciarem os processos de ponta a ponta. Então, o que a gente percebeu muito em empresas, e isso a gente fala de qualquer tipo de empresa, desde empresas que estão começando, empresas de pequeno porte, médio porte até grande porte. Muitas vezes os processos são gerenciados de maneiras muito descentralizadas, sem um controle, sem padronização, de maneira muito manual, sem um histórico. Então, a gente fala de diversas planilhas, controle por e-mails, trocas de mensagens, boca a boca, formulários físicos. O que o Pipefy traz? Uma possibilidade de centralização, padronização dos seus processos, quem que é responsável por o quê, controle de prazos, relatórios, e de uma maneira muito limpa, intuitiva e fácil de usar. E hoje a gente percebeu que mesmo o Pipefy sendo muito horizontal, muito flexível, tem alguns departamentos, alguns casos de uso que a gente funciona super, super, super bem. Então, a gente pode falar de marketing e vendas, área de customer service, recursos humanos, área financeira, área de TI. O Pipefy é realmente um grande fit. E o que a gente pensou aqui para essa apresentação? Além de falar sobre as vantagens do Pipefy, a gente gosta de trazer um pouco aqui para a prática. Então, a gente fazer uma demonstração de realmente como que o Pipefy funciona. Então, o que eu gosto de fazer nesse momento? Eu vou abrir aqui uma organização customizada que eu fiz para a apresentação do programa de startups, para mostrar um pouco aí de como que o Pipefy funciona na prática, utilizando e mexendo na ferramenta. Só por curiosidade, pessoal, vocês já utilizaram o Pipefy? Conhecem a ferramenta? Alguém já utiliza? Já utilizou? Ou, Caio, nunca vi, nunca mexi, só ouvi falar. Como que está o conhecimento aí de vocês que estão participando desse nosso bate-papo? Caio, no chat ali, o Thiago disse só ouviu falar, a Andrea disse que já conhece, já utilizou e quer aprender mais. Perfeito, viu, Thiago? Só ouvi falar, sim, mas quero aprender mais. Excelente. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma apresentação super, super macro, certo? Dando um overview completo ali do Pipefy. De novo, se tiverem qualquer dúvida, podem me interromper. E, de novo, no final vai ter ali um espaço para a gente fazer um Q&A de perguntas e respostas. Então, qual que é a ideia do Pipefy? A partir do momento que eu fizer o login e senha na plataforma, eu sempre vou ter essa minha visualização inicial. Qual que é a ideia dessa visualização inicial? É sempre a área de pipes. Pipes são os processos da minha empresa. Então, nessa área de pipes, eu vou ter cada quadradinho desse sendo um pipe, ou seja, os processos que eu gerencio dentro do meu Pipefy são os processos da minha empresa. Então, de novo, como o Pipefy é muito customizável, muito horizontal e flexível, eu consigo gerenciar diferentes processos e departamentos aqui dentro. Então, desde um comercial, onde eu faço a qualificação de um lead, rodo o meu funil de vendas, meu processo comercial. Se fechei, tenho um onboarding desse novo cliente, posso ter um atendimento desse cliente, uma pesquisa de satisfação. Falando de processos financeiros, processo de compras, contas a pagar, contas a receber, pedidos de reembolso. De um RH, a gente pode falar ali de processo de solicitação de vagas, recrutamento e seleção, processo de contratação, marketing, solicitação de marketing, enfim. De novo, pessoal,
todos os processos eu consigo gerenciar dentro da minha própria plataforma. Antes de eu entrar em um processo único aqui do Pipefy, eu gosto só de dar uma pincelada nessas outras áreas que dão bastante suporte aos meus processos. Então, eu tenho primeiro a área aqui de base de dados, onde eu consigo armazenar todos os meus registros de empresas, parceiros, fornecedores, tabelas de produtos. Qual que é a ideia dessa base de dados? Ao longo do meu processo, eu consigo tanto consultar informações nelas ou criar novos registros ali de maneira automática. Relatórios é muito importante para eu começar a entender a minha operação, tirar métricas da minha operação. Então, qualquer informação que eu colete desde o início do meu processo até o final dele, eu consigo tirar relatórios em cima disso e criar também dashboards, que são aqueles gráficos operacionais de visualização super centralizados aqui no Pipefy e atualizados em tempo real. Automações é a ideia que qualquer regra do meu negócio, eu consigo criar uma regra automatizada. Ou seja, a partir de qualquer gatilho, qualquer regra de negócio que aconteça, eu consigo automatizar uma ação. E a última área são os portais, aonde eu consigo centralizar todos os formulários dos meus processos, departamentos, dentro de um único lugar, onde todos os meus requisitantes, solicitantes, colaboradores podem acessar para realizar um novo pedido, uma nova solicitação. Tá certo? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Vou ficar de olho aqui no chat. Caso contrário, eu vou dar sequência. Tranquilo. Sem... Alguém ia falar alguma coisa? Tudo certo. Excelente. Então, pessoal, agora que a gente já viu o macro aqui do Pipefy, vamos entrar em um dos processos. Então, de novo, tem vários processos aqui que são muito utilizados por startups. Eu vou utilizar aqui o principal e que toda startup normalmente tem, que é um processo de qualificação de lead. Ou seja, chegam novas oportunidades e a gente padronizar esse trabalho com elas. Então, o que vai acontecer num processo de qualificação de lead quando a gente entra aqui pelo Pipefy? Eu tenho sempre aqui a visualização macro, então a gente sempre utiliza a visualização Kanban, aonde aqui no título eu tenho qual o nome desse meu processo, e aqui cada coluna dessa representa uma fase macro desse meu processo, até uma possível fase final de o lead estar pronto para a venda ou o lead não é qualificado. E dentro de cada coluna eu tenho cada cartão que representa uma nova oportunidade, um novo lead que eu vou estar trabalhando. Então, de novo, como a gente starta, como a gente começa um novo processo no Pipefy? É sempre através do meu formulário inicial. Qual que é a grande sacada desse formulário? Eu padronizo todos os campos que são necessários para eu receber as informações que eu vou precisar trabalhar dentro do meu processo. Então, eu padronizo quais são as informações necessárias para que eu não tenha retrabalho, não tenha que ir atrás de mais informação, não tenha que trabalhar em cima de informação errada. Então, esse formulário ele é 100% customizável para eu garantir esse padrão de informação, quais campos são necessários para eu começar o meu processo. Assim que eu padronizo esse campo, eu posso preencher ele por dentro do Pipefy, mas a grande sacada é que eu consigo compartilhar esse formulário publicamente. Então, a partir de agora, qualquer cliente, qualquer informação que eu precisa coletar, eu vou ter um formulário 100% público e centralizado. Então, eu deixo de receber os meus inputs por e-mail, por boca a boca, por telefone, por formulário físico, por mensagens de WhatsApp, de celular, sem histórico, sem padronização, sem nenhuma possibilidade de tirar relatório. Eu crio um lugar centralizado, onde qualquer pessoa que queira abrir uma nova oportunidade para mim, ou até mesmo outros processos, solicitação de vagas, pedido de reembolso, pedido de compras, um novo onboarding de um cliente, eu centralizo sempre pelos formulários do Pipefy. Preencheu esse formulário, ele automaticamente vai cair aqui dentro da minha fase inicial. Além disso, a gente consegue também embedar esse formulário no teu site, para você ter dentro do teu site, dentro da tua intranet da empresa, o mesmo lugar centralizado. Então, vamos até criar um modelo aqui. Então, imagina aqui a Natasha, o nome da empresa, vamos colocar Pipefy mesmo, a indústria, tecnologia, Natasha Botelho, natasha@pipefy.com. Ela é CEO da empresa, departamento vendas, teste,
posso anexar um arquivo ou não. Automaticamente, quando a gente cria um formulário, vocês podem ver que ele automaticamente já caiu aqui na minha caixa de entrada, a empresa Pipefy, tecnologia, Natasha, o e-mail dela e qual que é o cargo dela. Lembrando que essas informações, na visualização aberta, eu posso padronizar o que é o título e o que é o subtítulo dessa minha demanda, para depois eu poder filtrar, ter uma visualização mais clara. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Tem algum ponto que não ficou muito claro? Vou acessar ali o chat para tirar. Tem algumas perguntas. Tá. Andréia Martins, consigo importar os dados de outro BD, tipo do RD Station para o Pipefy? Consegue sim, Andréia. Tem algumas possibilidades para isso. Primeira, a gente tem aqui uma funcionalidade chamada Importer, tá certo? Qual que é a ideia desse Importer? Qualquer base de dados que você tenha em outro sistema, ou seja, tenho ali no meu RD, eu consigo exportar isso para um Excel e eu puxo tudo isso através do importer ou para o meu pipe, que é o meu início do processo, ou para a minha base de dados. A segunda possibilidade, você também consegue integrar o Pipefy com o RD Station, através de integradores do mercado ou através da API do Pipefy que é aberta, tá bom? Acho que a própria Natasha já respondeu. Foi você que respondeu ali, Natasha? Foi. Eu respondi ali, André, quando ela perguntou do importar o banco de dados. Exatamente. Outra pergunta. Uso o Kata Cliente para automatizar o LinkedIn para captação de leads. Tem integração para eles? De novo, a gente consegue sim integrar. Tem que ver como que você quer fazer isso em relação ao teu processo para a gente transformar isso para o Pipefy. Porque, deixa eu só voltar aqui para fazer uma resposta completa para você. Esse formulário aqui, existem diversas maneiras de a gente fazer esse preenchimento. Algumas manuais, algumas que você joga para o teu cliente ou através de integrações ou automatizações. Então, primeira, você mesmo ou alguém da tua empresa que tem acesso ao Pipefy pode preencher esse formulário por dentro do Pipefy. Segunda, a gente consegue, de novo, transformar esse formulário através de um link público e qualquer pessoa que tiver esse link, acessando pelo computador, pelo celular, recebendo o link por e-mail, por WhatsApp, nas redes sociais, consegue acessar esse formulário. Terceira possibilidade, através de embedar este formulário no teu site, dentro do teu intranet. Quarta possibilidade, a gente consegue criar uma funcionalidade de criar cards por e-mail. Então, você configura que um domínio de e-mail teu, assim que receber um novo e-mail, vai jogar isso para o Pipefy de maneira automática. O único problema não é um problema do Pipefy, mas do próprio e-mail. O e-mail tem campos limitados, engessados, né? O que limita um pouco o que o Pipefy consegue fazer. No e-mail, você só vai conseguir coletar o e-mail de quem enviou, e-mails copiados, qual que é o título do e-mail, o corpo e se tiver anexo. A gente não tem essa gama de possibilidades que o Pipefy possibilita, tá bom? E a última possibilidade é através de integrar o Pipefy com outras plataformas para fazer essa criação de cards automatizada, tá bom? Ficou claro, Andréia? Mais alguma dúvida ou alguma dúvida de outro participante? Vou considerar, pessoal, que ficou claro. Qualquer outra dúvida, me manda ali pelo chat que a gente continua respondendo. Então, pessoal, continuando, a partir do momento que eu crio uma nova demanda, de novo, eu tenho essa visualização macro, mas eu tenho a visualização aberta, que vai me trazer toda essa lógica de controle, acompanhamento e processual. Quando eu abro essa demanda criada pela Natasha, eu vou ter sempre uma visualização separada em dois momentos. Do lado esquerdo, eu tenho tudo que é histórico, tudo que é passado, ou seja, quem que criou esse cartão e quando criou, o que foi preenchido no formulário inicial e um histórico de toda a fase que esse processo vai passando. Do lado direito, eu sempre tenho a fase atual. Então, a fase atual que eu estou e o que eu preciso realizar nesse momento para dar sequência no meu fluxo. Aqui é totalmente padronizado, então customizável igual no formulário inicial, para eu criar quais campos, informações que eu preciso preencher nessa etapa para poder dar sequência no meu fluxo. Então aqui a gente criou que eu vou definir um responsável, criar algumas perguntas, se o lead se qualifica ou não no que a gente criou como qualificação dele. Ele qualifica nos dados demográficos? Sim. Ele atende ao perfil? Sim. Vale a pena entrar em contato.
Enfim, preenchi o que estava como obrigatório, eu vou para a fase de realmente qualificação. Então, aqui, movi de fase e a gente vai ter uma etapa de qualificação um pouco mais completa. Ah, Caio, quero mover de qualificação para ligação Discovery. Ah, essa fase tem campos obrigatórios. Preencha-os para poder mover. Então, eu crio travas no meu processo que evitam que eu pule uma etapa, mova para um outro time, para um outro responsável, sem que eu conclua realmente o que eu preciso fazer em cada etapa, com todas as informações obrigatórias. Então, eu preciso colocar aqui o LinkedIn desse meu cliente, qual que é o site da empresa, LinkedIn do contato, qual que é o tamanho para a gente ter qualificações e relatórios mais completos, como que ele chegou até a gente, para a gente ver o que está trazendo mais custo-benefício, o que está trazendo mais resultados a partir dos nossos investimentos, enfim, é muito importante para a gente entender a nossa operação. Aí sim, a gente passa para a ligação Discovery. Então, de novo, pessoal, eu padronizo o que precisa ser feito em cada etapa do meu processo, até realmente ele estar pronto para venda ou ele ser um lead desqualificado. Lembrando que ao longo desse fluxo, eu consigo automatizar, né? Então, por exemplo, toda vez que for um cliente de acima de 200 pessoas, quem vai entrar em contato é a Natasha, porque ela é muito mais experiente. De 11 a 50, quem liga é o Caio, porque ele está começando agora. Caio, moveu para marcar demo, eu crio um SLA ou um prazo de 3 dias para entrar em contato. Consigo automatizar envios, tanto para o meu cliente, para um responsável, para um stakeholder envolvido, em todas as etapas desse meu processo. Completando, consigo tirar relatórios de toda essa minha operação e criar dashboards também visuais desse meu fluxo. Então, pessoal, acho que nesse momento é mais um macro para vocês terem uma ideia de como o Pipefy trabalha. Eu queria devolver um pouco para vocês. Ficou alguma dúvida nesse momento? Algo não ficou claro? Posso ver o dashboard? Pode sim. Nessa aba aqui, o dashboard, eu até vou ver se está liberado, acho que não está liberado nessa daqui. O que eu vou fazer? Eu vou abrir uma outra organização que eu tenho para mostrar como que funcionam os dashboards do Pipefy. Se eu não me engano, na aba de financeiro a gente vai conseguir. Estão vendo, pessoal, a minha aba de financeiro aqui sendo aberta? Uhum. Maravilha. Então, o que acontece, pessoal? Tem um processo aqui de contas a pagar no Pipefy, tá bom? O que acontece? Eu rodo o meu processo, faço todas as etapas. De novo, eu trabalho com os relatórios, onde é igual uma tabela dinâmica. Eu parametrizo todos os campos que eu quero ver e tenho a possibilidade de filtrar, salvar esses relatórios e eles sempre atualizarem em tempos reais, mas a visualização é sempre em tabela. Eu posso ter isso tanto no Pipefy, ou exportar para um Excel, ou exportar ali por e-mail. E a gente também tem agora os dashboards do Pipefy. Qual que é a ideia? Realmente, dentro da plataforma, eu ter uma visualização atualizada em tempo real, muito clara e com todos os gráficos dos indicadores que são importantes. Em relação aos meus KPIs, meus OKRs, enfim, a gente tem essa visualização muito clara. Então, de novo, aqui é como que eu posso dizer, uma visualização mais genérica para a gente poder só mostrar as possibilidades do Pipefy, mas qual que é a ideia? Na visualização de dashboards, a gente consegue criar todos os tipos de gráficos, então desde pizzas, valores, tabelas, barras, e a gente parametriza quais são os fatores importantes para eu metrificar. Então aqui eu tenho qual que foi o total pago por mês, quais são os pagamentos que estão hoje agendados, quais são os métodos de pagamentos que a gente trabalha, fiz também uma quantidade para ter um acompanhamento de como estão os cartões por cada fase do meu processo, para eu também ter uma visualização do que está engargalando ou não. Tenho uma visualização em pizza de novo, por quantidade de solicitação por departamento, o que está de valor médio de solicitação, enfim, pessoal. É uma área 100% customizada dentro do Pipefy para que eu tenha um lugar claro e fácil para eu ter o controle como gestor, como coordenador, um lugar para apresentar para a diretoria, CEO ter o controle. Ah, Caio, eu preciso ter uma apresentação clara para os investidores, para o meu board, enfim.
a gente tem isso hoje em dia dentro do próprio Pipefy. Tem alguns clientes que também fazem integrações diretas com o Power BI, por já utilizar a plataforma, utilizar ali o Microsoft, porém, a gente sempre recomenda os dashboards por ser 100% nativo do Pipefy. Tá bom? Acho que já respondeu ali, André, de novo. Qualquer dúvida é só me perguntar. Pessoal, do Pipefy seria isso, de novo. Se tiver qualquer dúvida específica, a gente pode focar em alguma funcionalidade, alguma demonstração específica que vocês queiram. Voltando para a apresentação aqui agora do que a gente tinha planejado, então demos uma pincelada ali em alguns processos que rodam bem com o Pipefy, uma apresentação da plataforma. O que a gente gosta de reforçar agora, né? Quais são as vantagens desse programa de benefícios para startup? Então, de novo, é uma ideia de give back e a gente auxiliá-los a escalar a operação nesse momento inicial. Então, o que vocês têm direito imediatamente por estar ali vinculado com os nossos parceiros, sendo uma startup? Vocês vão ter 50% de desconto em qualquer plano do Pipefy pelo primeiro ano inteiro após a aquisição da ferramenta, acesso ilimitado a todos os nossos cursos online e a toda a plataforma de chat e suporte do nosso time, mesmo suporte que todos os clientes pagos do Pipefy têm, e uma implementação gratuita com o gerente de implementação, todo o nosso time de consultores e especialistas, desde que seja feita uma aquisição com 5 ou mais usuários. Tá certo? Alguém perguntou alguma coisa? Acredito que não. Pessoal, além de todos os grandes clientes que a gente já comentou ou que vocês sabem, estão falando de uma IBM, Santander, Itaú, Capital One, Accenture, Coca-Cola, Capgemini, a gente falou recentemente Nubank, Banco Neon, enfim, grandes empresas que já utilizam o Pipefy. Nessa apresentação, a gente gosta de reforçar realmente startups que começaram a utilizar o Pipefy, utilizam até hoje e são casos super legais. Então, a gente fala de Gympass, eBanks, Conta Azul, Log, Stone, Simpla, James Delivery, Contabilizei. Esse ano fechamos com VHSys, com Juno. Então, uma série de empresas super legais e que mostram um pouco aí do momento que vocês estão, né? Startups que precisam se estruturar e querem escalar. Então, aqui são alguns exemplos super bacanas de compartilhar com vocês. Então, pessoal, acho que do meu lado, do lado da Natasha, seria isso, uma apresentação trazendo um pouco da história do Pipefy, por que a gente criou esse programa, um pouco de como a plataforma funciona para vocês, e agora, de novo, eu abro a possibilidade para um Q&A, um momento de perguntas e respostas, para que eu ainda possa auxiliá-los com qualquer questionamento que ficou pendente. Obrigada pela tua apresentação aí, Caio, super dinâmica aí, bem intuitiva, né? Obrigada pelo convite aí, por ser parceiro do Tecnocinos. E a gente abre então, pessoal, aí para as perguntas, enfim, se quiserem abrir o microfone também, fiquem à vontade. O pessoal aí está à disposição. Caio, eu tenho uma pergunta para te fazer. Claro, à vontade. Tu falaste que é porque agora eu estou numa fase de expansão, mas eu ainda sou pequena, eu ainda sou 3 pessoas. Eu tenho agora, a gente está negociando com um pequeno investidor, mas ok, a equipe vai aumentar. Só que a pergunta é o seguinte, eu estou contratando para a área do financeiro um terceirizado, uma empresa, porque me sai mais barato por conta de todo o problema de trabalhistas, né, das custas. Então, eu quero te perguntar o seguinte, eu começo a usar o Pipefy com 4 usuários, sendo que um é terceirizado, é uma outra empresa, como é que fica isso? Perfeito. Foi a Andréia que perguntou? Foi. Perfeito. Andréia, estava tentando até ver quem tinha sido, mas acho que pela voz eu reconheci. É uma pergunta muito, muito boa. Primeiro, temos que entender, né, quais processos essa pessoa do financeiro provavelmente iria rodar no Pipefy,
para ver se faz sentido ela estar dentro da plataforma. Por quê? O Pipefy para fluxos financeiros, acompanhamentos é muito boa, então processo de reembolso, compras, contas a pagar, contas a receber, abertura de contas, enfim, para isso é muito bom, mas não é uma plataforma financeira de fato, né? Não realiza transações bancárias, não faz fluxo de caixa, não faz uma DRE, assim por diante. Pode, se a gente integrar com uma solução financeira. Porém, se você tiver a necessidade dessa pessoa terceirizada utilizar a nossa ferramenta, a gente consegue trabalhar sim com permissionamentos. Então, níveis de acesso. O que essa pessoa terceira vai ter acesso ou não dentro dos seus processos? Você pode dar para ela o acesso apenas nos fluxos financeiros que você for trabalhar, linkado com outros processos teus, que daí outras pessoas do teu time vão ter acesso. Entendeu? Então, é realmente a gente entender o que você vai utilizar no Pipefy, o que essa pessoa vai necessitar e o que ela vai poder ter ou não acesso. Então, é realmente a gente entender a tua necessidade para a gente tomar a melhor decisão. Perfeito, era isso mesmo. Obrigada, me respondeu. É isso, sem problemas. Mas a pergunta é, seremos 4 pessoas? Tu disseste que era a partir de 5? Voltando aqui, né? Isso. Com 4 usuários, você pode começar sem nenhum problema. Você pode começar com 3, com 4 usuários. Qual que é o problema? Você só não vai ter a implementação gratuita com o gerente de implementação, com o nosso time ali para te ajudar nesse início realmente, como se fosse um projeto de implementação da tua empresa. Você vai ter os 50% de desconto, você vai ter o suporte especial via chat, você vai ter o acesso a toda a plataforma online de aprendizado. Você só não vai ter realmente a implementação do Pipefy com um gerente de implementação, com um time ali para te ajudar nesse início. Ficou claro? Ficou. Obrigada. Imagina. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Algum questionamento daqui a pouco que não ficou claro? Senão a gente vai se encaminhando aí para o final. Oi, Caio. Eliezer Valência Energia, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Queria primeiro pedir desculpa, acabei não conseguindo acompanhar a tua apresentação desde o início, então talvez eu possa fazer alguma pergunta que tu já tenha respondido. Eu já havia comentado com a Tassi antes, a gente tem interesse no Pipefy, já deu uma estudada sobre o caso, mas nada como falar com um expert no assunto. A minha empresa hoje também tem o mesmo porte da colega ali, somos 3 pessoas tocando a operação e a gente trabalha hoje muito focado em desenvolver a área comercial, através de representantes comerciais e parceiros nesse sentido. Com relação ao workflow comercial e marketing, assim, o Pipefy, eu sei que ele me possibilita alguns processos de automação, por exemplo, de formulários nativos Pipefy que me entrariam para dentro do CRM, algo nesse sentido. E gostaria se tu pudesse me dar um overview rápido, talvez tu até já tenha falado, mas nesse sentido, assim. Claro, acho que sem problemas. Primeiro, acho que a gravação foi gravada, né? Então, depois acho que é super legal e interessante você dar uma olhada no material que a Tassiane te mostrar, que eu dei uma pincelada sobre isso. Mas acho que faz total sentido eu der só uma rápida apresentação para você, para mostrar um pouco de como isso funcionaria. Então, de novo, aqui no Pipefy a gente consegue gerenciar todos esses